Oi, pessoal, tudo bom? Bom, a gente estava falando dos direitos econômicos e sociais, não é mesmo? Bom, então vamos agora falar de como que ocorreu a elaboração desses pactos de 1966, que são os pactos sobre os direitos civis, políticos e também o pacto sobre os direitos econômicos, sociais e culturais. Bom, então, um longo caminho foi percorrido até que a Assembleia Geral da ONU adotasse, em 1966, esses dois pactos. Inicialmente, a Assembleia era favorável a um único pacto que abarcasse essas duas categorias de direitos. Bom, então, em 1951, uma comissão foi elaborada e decidiu sugerir a adoção de um sistema de relatórios que tinha como objetivo permitir que os Estados-partes informassem sobre medidas tomadas para a proteção de direitos humanos. Essa comissão também entendeu que era oportuno regulamentar a apresentação de petições e protocolos separados que tinha como objetivo facilitar a observância desses pactos por parte dos Estados, né, que concordassem com a adoção. Bom, ainda em 1951, decidiu, então, a elaboração de dois pactos, um sobre direitos civis e políticos e outro sobre direitos econômicos, sociais e culturais. A conclusão dos projetos dos dois pactos ocorreu em 1954. A partir daí, a Assembleia Geral da ONU ela iniciou um sistema de consultas aos diferentes estados sobre o conteúdo das medidas, entre outras questões. As discordâncias elas se basearam principalmente na questão em relação ao sistema de implementação que procurava ser adotado. A delegação holandesa ela defendeu a combinação desse sistema de relatórios dos países com as reclamações interestatais e também as petições individuais. Então, o direito de petição individual, ele se justificava, então, porque os estados, nesses relatórios periódicos, eles poderiam mencionar avanços no campo de proteção dos direitos humanos que, na verdade, não existiam. Então, as petições individuais viriam nesse sentido de denunciar casos em que os países defendiam um avanço que, na verdade, não existia, né? Não era real. Então, por fim, optou pela inclusão do direito de petição em um protocolo facultativo, para conseguir, né, maior concordância do maior número de países. Bom, então, em dezembro de 1966, a Assembleia Geral adotou e abriu a assinatura e a ratificação do Pacto sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e o Pacto sobre Direitos Civis e Políticos, além do protocolo facultativo. Bom, então, o Pacto sobre Direitos Sociais e o Pacto de Direitos Civis, eles entraram em vigor em 1976, depois que completou o mínimo de ratificações que era exigido. Mas nessa aula a gente vai falar mais especificadamente, né, do Pacto de Direitos Sociais. Bom, o objetivo desse pacto foi criar obrigações aos Estados-partes, de modo que caso, né, se descumprisse tais obrigações, levasse, né, a uma responsabilização internacional do Estado violador. Então, novos direitos foram incorporados, além daqueles que eram expressamente enunciados na Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, e dentre esses direitos reconhecidos vão despontar, né, entre outros, o direito ao trabalho, a justa remuneração, o direito de associar em sindicatos, o direito a um nível de vida adequado, o direito à moradia, o direito à educação, o direito à previdência social, o direito à saúde, o direito à participação na vida cultural, entre outros direitos sociais, culturais e econômicos, né? Bom, na verdade, são deveres impostos aos Estados, fato que vai distinguir esse pacto do Pacto sobre Direitos Civis, que é reconhecido por, na verdade, reconhecer direitos aos indivíduos. Bom, então, ao contrário dos direitos civis e políticos, os direitos sociais eles vão se caracterizar pela realização progressiva, né? Então, vão depender dessa atuação estatal para que exista uma efetividade. Então, essa atuação ela deve estar de acordo com padrões técnicos, de acordo com o momento histórico, e não pode ultrapassar as limitações econômicas impostas, por exemplo, por uma escassez de recursos, e vai necessitar também de metas governamentais. Bom, então os estados, eles se obrigam a realizar os recursos, né, com vista a essa realização progressiva dos direitos econômicos e sociais. Então, esses direitos vão constituir, então, um plano de ação que vai conjugar essa realização progressiva, o atendimento de algumas condições prévias, também a existência de recursos econômicos, além também de observar esses padrões técnicos que vão possibilitar a conversão de meras expectativas em direitos para uma plenitude desses direitos. Então, além disso, outro fator determinante na efetividade dos direitos sociais é a questão da cooperação internacional. Então, a cooperação internacional ela vem sendo decisiva para que muitos países consigam executar essas políticas públicas que são voltadas para a tutela dos direitos sociais.
Bom, então a realização dos direitos sociais não é imediata, vai se relacionar de forma estreita com circunstâncias concretas que inevitavelmente vão acompanhar os governos. Bom, em relação ao monitoramento das obrigações contraídas no Pacto de Direitos Sociais e Culturais, foi prevista a apresentação por parte dos governos de relatórios periódicos que apontam as medidas que os governos tomaram em vista do cumprimento do Pacto. Os relatórios eles vão descrever os obstáculos que surgiram, além dos esforços que foram tomados pelos estados. Bom, então, um fato importante sobre esse pacto é que ele não criou, em 1966, um comitê de monitoramento, como fez o Pacto sobre os Direitos Civis e Políticos. Também não foi previsto inicialmente esse mecanismo de comunicações interestatais e das petições individuais. Em razão disso, em 1993, a Declaração de Viena ela vai sugerir a adoção de um sistema de indicadores e também um procedimento para estabelecer essa possibilidade das petições individuais. Bom, pessoal, a gente vai continuar falando sobre esse pacto na próxima aula e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!